Olá pessoal, passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem a respeito do tema O que eu realmente quero é que estejais livre de preocupações. Então, vimos isso na semana passada, foi maravilhoso. E hoje eu quero desenvolver o tema com mais profundidade, perguntando o seguinte: o que é que causa preocupações ao homem? Então, nós vamos avaliar nos próximos dias 11 situações que causam preocupações. E hoje a número 1 é dívida. Então vamos ler um texto aqui de Romanos 13, verso 8, que diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo a bênção do Senhor, a direção de Deus para essa gravação. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede em ministrar a tua palavra para o teu povo, para os teus filhos. Eu quero declarar, Senhor, a minha total dependência do Espírito Santo para me capacitar, me ungir, me preparar para transmitir essa palavra de grande impacto na vida do cristão. E eu quero também pedir que o Espírito Santo também esteja alcançando aqueles que estão nos assistindo, para que eles não assistam apenas como uma mera palestra, mas que eles reconheçam que o que vamos ministrar aqui é a palavra de Deus, e como tal, tem peso, tem procedência, tem a nossa observação, a nossa obediência. Então o Espírito Santo opera agora na minha vida, que eu estou gravando essa palavra, e na vida também daqueles que vão estar nos assistindo, para que sejamos todos edificados. E a ti, papai, te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, e fazemos isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, dívida é algo muito terrível. É algo que a gente vê as estatísticas: 60% dos brasileiros estão endividados. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa comum. E nós vamos aprofundar esse estudo e vamos depois saber o que é que causa a dívida, por que que as pessoas se endividam. Então nós queremos aqui trazer luz, trazer esclarecimento, para que você possa administrar a sua vida financeira, a sua vida pessoal, de maneira tal a não se envolver com essa tal de dívida. Então esse texto aqui de Romanos nos exorta, nos instrui a que a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Então Deus não quer que eu e você façamos dívida. Simples assim. Ele vai nos dar a solução para o nosso problema. Então, amado, fazer dívida é desobedecer a palavra do Senhor. Então ele diz que a única coisa que nós podemos dever é o amor de uns para com os outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, todos nós temos a dívida da falta de amor com as pessoas. Por mais que eu e você possamos amar, nós ainda vamos ficar aquém daquilo que deveríamos fazer. Então, entenda isso. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Eu não posso fazer alguma dívida? Sim, desde que ela seja pequena, seja curta, e que você liquide isso e não fique com pendência nenhuma. Por exemplo, muita gente não pode comprar uma casa à vista ou um carro à vista. Então você pode parcelar e manter as prestações atualizadas, sem atraso, sem ficar inadimplente, né? Então, a ordem maior é essa: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com quem vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Um outro texto também muito esclarecedor é Provérbios 22, 7, que diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, mais uma vez, o sábio Salomão coloca diante de nós a situação daqueles que tomam emprestado. Ele não recomenda. Então, ele diz que o rico sempre
vai dominar sobre o pobre. Não tem alternativa. O pobre tem que reconhecer o seu estado, viver a sua vida dentro da sua faixa de renda, mas sem almejar grandes coisas, sem almejar grandes desejos que estão além da sua capacidade de realizar. Então, é simples, o rico sempre vai dominar sobre o pobre. E o que toma emprestado é escravo de quem empresta, ou seja, é servo de quem empresta. É uma relação um pouco tumultuada, da qual nós podemos evitar. Nós devemos nos livrar disso, porque isso não é grato ao nosso Deus. Em Mateus 18, 32 a 34, diz assim: Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. A Bíblia aqui, ela conta uma história de dois cidadãos. Um que devia 100 mil denários ao rei. O outro devia 100 denários a um amigo dele. E, chamado para o acerto de contas, o camarada que devia 100 mil denários foi chamado pelo seu senhor para acertar a dívida. E ele chorou muito, se humilhou e confessou que não tinha condições. Aí o homem queria vender a esposa, os filhos, para bater a dívida. Mas o cara suplicou ao seu senhor, dizendo: olha, tenha paciência, eu vou trabalhar muito para te pagar toda essa dívida, mas não faça nada com a minha família. Então, aquele senhor ficou compadecido da situação financeira, familiar, profissional daquele rapaz, e falou: tá bom, eu vou te perdoar toda a tua dívida, vai embora e você está liberado. Agora, o ser humano é muito engraçado, ele quer as coisas favoráveis só para o seu lado. Saindo ali daquela reunião, ele encontrou com um conservo seu que lhe devia apenas 100 denários. E chamou o cara para as falas, falou: escuta, paga o que você me deve, porque senão eu vou te mandar para a prisão. O cara falou: meu amigo, tenha misericórdia de mim, eu estou passando por dificuldade na minha casa, no meu trabalho. Você espere um pouco mais, que eu vou te pagar esses 100 denários. O cara: não quero saber, guardas, prende esse homem e leva para a cadeia. Nossa, que situação constrangedora, que situação violenta. Alguns que estavam na praça correram lá para aquele patrão antigo lá do homem e falou: olha, lembra aquele sujeito lá que você perdoou a dívida? Sim, claro. Pois bem, ele encontrou um camarada que lhe devia 100 denários. E ele foi muito duro, muito rígido, muito ríspido. E mandou prender o homem por causa de 100 denários. Aí aquele senhor ficou indignado e mandou chamar o dito cujo lá na casa dele. Foi aí que ele teve esse diálogo aqui. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, que era uma fortuna, porque você me suplicou. Não devia você, igualmente, compadecer-te do teu servo, como eu também me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Verdugos eram cidadãos bastante fortes, altos, que ficava segurando o chicote na mão para chicotear o prisioneiro. Então, o seu senhor mandou chicotear aquele homem bastante e lançou na prisão. Queridos, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que nos perdoa os pecados. Deus é um Deus que nos perdoa as nossas falhas. Mas Ele espera que eu e você também possamos ser misericordiosos com os nossos irmãos, nossos amigos. E assim como Deus nos perdoou, também nós devemos perdoar
aos nossos devedores. Esta, na verdade, é a ênfase da oração do Pai Nosso, quando a gente ora dizendo assim: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Então, meu amado, Deus é o maior credor da humanidade. Então, se ele tem a grandeza, a bondade, a maravilha de nos perdoar por algo tão grande que a gente peca, então não pense que você não deva. Seja honesto, seja criterioso, seja coerente. Você gostou do patrão te perdoar a tua dívida? Ah, gostei. Então, meu filho, perdoa também a quem você deve, que está numa situação pior do que a tua. E não nos cabe aqui a exercer pressão e opressão sobre o ser humano. Se Deus foi bondoso contigo, querido, por favor, também seja bondoso com aqueles que te devem. É interessante que Colossenses 2,14 fala-nos do grande perdão de Cristo Jesus. Eu vou lhe explicar essa história. Olha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aqui no Brasil, nós temos um órgão chamado CEPROC. É um órgão que os lojistas, as financeiras usam para inscrever o nome daqueles que devem a alguém. Então, você compra uma determinada geladeira, atrasou o pagamento, seu nome vai para o CEPROC. Você tomou um dinheiro emprestado, não pagou, vai para o CEPROC. Você usou um cartão de crédito, não pagou, vai para o CEPROC. Todos nós conhecemos essa instituição. Então, lá no inferno também tem um CEPROC. E tudo aquilo que eu e você fazemos de mal é lançado naquele livro. E você precisa se livrar daquilo. Só que nós não temos dinheiro suficiente para pagar a nossa dívida. Então, o que Jesus fez? Ele foi lá no inferno e resgatou a nossa ficha cadastral, onde tinha uma relação enorme de dívida. E ele pagou essa dívida com o seu próprio sangue. Então, quando o Senhor não quer que eu e você façamos dívida, ele tem as suas razões, porque ele é o próprio a liquidar a dívida que eu e você não podemos pagar. Só que no nosso dia a dia, a coisa é muito diferente. Então, Jesus foi lá, está aqui escrito na Bíblia para que você não tenha dúvida. Tendo cancelado o escrito de dívida, ou seja, a sua cadernetinha que estava lá, repleta de pecado, repleta de dívida, repleta de situação constrangedora, que essas dívidas eram contra nós. Nós não podíamos ir para o céu com essas dívidas lá no inferno. Então, Jesus foi lá, olha só, e que essas dívidas constavam de ordenanças, lógico. Tudo aquilo que eu e você fazemos é registrado no céu e no inferno. Nada fica oculto, nada fica escondido. Aquilo que você tentou esconder, um determinado momento vai vir à tona e você vai passar por uma tremenda vergonha, por um tremendo vexame. Então, aqui diz, o qual nos era prejudicial. Se Jesus não tivesse pago essa dívida, nenhum de nós poderia entrar no reino de Deus. Então, aquilo que eu e você não podemos pagar, Jesus foi lá, comprou essa dívida com seu próprio sangue. É uma dívida terrível, tremenda, muito cara e muito especial. Então, Jesus foi lá e comprou nossa dívida com seu próprio sangue e removeu imediatamente aquela caderneta que estava lá, aquela listagem, aquele escrito de dívida, e encravou na cruz.
Então, se alguém chegar para você e chamar você de pecador, você fala, opa, eu sou um ex-pecador, porque a minha conta foi paga por Jesus, e esse papel com essas contas ele cravou lá na cruz do Calvário. Então, hoje eu sou livre pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Então, para você ter uma ideia como Deus leva a sério esse negócio de dívida. Agora, deixa eu te falar algo que vai de encontro àquilo que aquele cara que devia 100 mil denários viveu e experienciou. Diz assim, Tiago 2,13. Grave bem esse versículo, meu querido, para ser base da sua e da minha vida. Ele diz assim, ó, porque o juízo de Deus é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, essa é uma outra situação. Você, muitas vezes, quer ser muito duro, muito exigente, muito opressor de pessoas que lhe devem alguma coisa, mas você e eu devemos muito mais para Deus, e Deus não nos trata dessa forma. Quando você chega para Deus, porque Deus é o Pai das misericórdias e Ele é o Pai das consolações. E muitas vezes Ele nos permite passar por situações difíceis para que Ele, o próprio Pai, nos console com a sua consolação maravilhosa, para que eu e você possamos usar do mesmo critério, não somente para aqueles que estão passando por isso, como aqueles que de alguma forma lhe prejudicaram. Então, Deus nos permite passar por situações terríveis, nos livra dessas situações para nos dar exemplo, para nos dar condições de nós também sermos instrumento de Deus na vida das pessoas, para tirá-la do sofrimento, tirá-la da opressão, tirá-la da miséria e receber a graça, o favor e a misericórdia do Todo-Poderoso. Então você que quer ser muito abençoado por Deus, muito perdoado por Deus, mas não quer liberar perdão para os seus amigos, para os seus inimigos, para os seus algozes, para aqueles que lhe maltrataram, tem uma péssima notícia para te dar. Porque no caso do perdão, aquele perdão que Deus nos concede, no momento em que eu decido não perdoar o meu semelhante, aqueles pecados voltam tudo para minha conta. Deus estorna aquele perdão. Deus tira toda aquela liberdade que eu tinha e lança tudo de volta na conta. Você quer isso para você, meu amado? Eu não quero. Então se esperte e seja coerente, seja honesto, seja justo. Já que você foi tão perdoado, a nossa função também é liberar perdão para aqueles que nos ofenderam. Meus amados, Deus não negocia esse fato. Então, seja inteligente, aproveite do perdão de Deus, que é maravilhoso, para também perdoar aqueles que te ofenderam, aqueles que te oprimiram, aqueles que te causaram danos. Então, é simples. Tiago 2,13 diz assim, porque o juízo é sem misericórdia. O cara não quer nem saber. Você errou, pau neles. Para com aquele que não usou de misericórdia com seu semelhante. A grande verdade é que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, meus amados, Deus é muito justo. E eu e você, que muitas vezes somos injustos, precisamos refletir, repensar as nossas estratégias, os nossos valores e também ser justo com aqueles que estão abaixo de nós, com aqueles que estão nos devendo. E se você fizer isso, você vai sofrer bem menos, você vai ser muito mais feliz, como Deus quer que você seja, e você vai fazer também alguém que está abaixo de você ser feliz. Então eu creio que essa explicação está bem clara, para que você mude, querido,
o seu ponto de vista, para que você mude a sua conduta, para que você mude o seu comportamento. A santidade de alguém, ela é avaliada pela postura dessa pessoa, pelo comportamento dela, pelas suas atitudes. Então Deus espera nos perdoar, para que nós também possamos perdoar aos nossos devedores. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: por que será que a gente faz dívidas? Essa é uma pergunta muito interessante e eu quero citar apenas duas. Deve ter centenas de razões, mas eu quero apresentar apenas duas, porque elas são as principais, são as mais rotineiras, são as que nós mais incorremos neste erro. Então, em primeiro lugar, a pessoa faz dívida porque ela tem pressa em adquirir as coisas. Ô, gente, hoje nós vivemos na geração instantânea. Tudo é online, tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser como eu quero, da maneira que eu quero. E onde fica a vontade de Deus? Não fica. A segunda razão pela qual nós cometemos dívidas é porque nós não cremos nas promessas de Deus na área do suprimento financeiro. Eu vou trazer alguns versículos aqui que vão nos balizar, que vão nos estimular, que vão nos estruturar e que vão nos ajudar, queridos, a se livrar dessa situação. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre pressa, porque eu sou um cidadão que eu sofri muito na vida, apanhei demais, porque eu era um cara muito apressado. E há um ditado popular que diz que o apressado come cru. E é a grande verdade. Você sabe que a planta, ela tem um prazo de florar, de dar o fruto, esperar o fruto crescer, amadurecer e ficar no ponto certo para ser utilizado, para ser comido. Então, se você pegar uma manga, que eu gosto de manga, e chupar uma manga verde, você não consegue, porque ela trava. É horrível manga verde. Mas a manga madura é uma delícia. Então, a pressa de ter as coisas. Você viu uma televisão 4K. Custa R$ 4.000. Mas eu não tenho esses R$ 4.000. Mas eu poderia juntar cada mês 100 por mês, e quando eu tivesse com o dinheiro completo, eu ia lá na loja e comprava. Não, não é assim que as pessoas fazem. Elas vão lá, fazem um crediário, ou passam o cartão de crédito e levam o produto imediatamente. Só, meus amados, que você pagar em 24 meses é muito mês. E você paga 2, 3 vezes o valor da mercadoria, porque quando você compra fiado tem juros, quando você faz dívida tem altos juros para pagar, e hoje o juro no Brasil é uma coisa escandalosa, porque os cartões de crédito, por exemplo, cobram em torno de 20% ao mês para financiar alguma coisa. Em contrapartida, você aplica o seu dinheiro na poupança e ele rende uma ninharia. Então há uma desproporcionalidade muito grande entre os juros que você paga nas suas dívidas e entre a remuneração financeira do seu capital. Então, alguém de bom senso não vai fazer isso. Agora, olha o que a Bíblia diz sobre o apressado. Eu acho a Bíblia fantástica, porque ela tem explicação, ela tem fundamentação, ela tem base para tudo na vida que você queira aprender. Basta você saber onde buscar. E o Espírito Santo é a nossa fonte de inspiração, é o nosso instrutor de justiça, é aquele que nos ensina a lembrar as coisas que você já aprendeu lá atrás. E também o Espírito Santo é aquele que revela as coisas novas que Deus quer lhe comunicar. Vejamos o que nos ensina Isaías 28, versículo 16. Ele fala assim, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina,
que está bem firme e fundamentada. Essa pedra chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Agora, olha a explicação que ele dá. Aquele que crê, não se apresse. Meus amados, Deus tem um relógio que é muito diferente do nosso. O nosso relógio ele é conhecido como cronos, cronológico, cronologia, é dias, meses, ano, é o tempo medido no tempo humano. Chama-se cronos. Acontece que o relógio de Deus não anda pelo cronos. Aliás, ele anda pelo kairos. Até que. Você não tem a dimensão de tempo do até que Deus queira. Isso pode levar 1 mês, 2, 3, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Então, não há explicação. Então, veja bem, ele aqui diz muito claramente que aquele que crê, não se apresse. Então, você quer comprar uma televisão? Nada de mal. Então, aguarde um milagre de Deus, aguarde um recurso extra que vai entrar na sua vida, ou junte mensalmente uma certa quantia, para que quando você tiver com o total do dinheiro em mão, você vai lá e compra. Nada de errado nisso. Mas as pessoas, querido, têm a pressa. E eles querem aqui e agora. Querem já, imediato. Aí o único jeito é recorrer ao endividamento. E isso, se fosse uma só coisa, você daria conta, mas isso acontece com várias coisas, carro, casa, viagens, roupa, tudo. Até comida. Você vai no restaurante e passa o cartão, divide em 3 vezes, meu Deus. No dia seguinte aquela comida já não existe mais. E você vai ficar 3 meses pagando aquela conta, aquela dívida. Então, meus amados, dívida é uma coisa terrível e que eu e você precisamos a todo custo evitar. Então, o primeiro passo é não ter pressa, porque Deus vai lhe conceder. Se você orar pedindo a Deus uma televisão, Ele vai te dar. Agora, você quer antecipar as coisas, você quer passar por cima da vontade de Deus. Não vou esperar 1 ano, 2 anos para comprar essa televisão. Eu vou lá na loja, tiro e resgato agora. Eu não posso falar disso porque no passado eu fiz muito isso. Só que eu sei o quanto me custou essa atitude de pressa. Então Deus tem tratado muito a minha vida nesse sentido. Tem me ensinado a esperar a vontade de Deus, porque Deus é maravilhoso. Ele quer nos dar as coisas. Eu me lembro quando eu tinha um grupo familiar na minha casa, alguns anos atrás, eu tinha uma televisão de 14 polegadas, era bem pequena. E a casa enchia de nego. E já pensou a gente poder assistir um vídeo, um louvor na televisão, uma televisão super pequena? E eu teria condições, claro, de ir lá na loja tirar uma de 40 polegadas, pular de 14 para 40. Aí é um cinema. Mas eu já tinha aprendido essa lição. Então eu falei, Deus, é o seguinte, eu preciso de uma televisão maior para apresentar aqui os louvores, a um filme bíblico, alguma coisa, e essa minha televisão pequena não está dando conta. Meus irmãos, não levou 90 dias e eu ganhei. Os irmãos se cotizaram e foram lá na loja e compraram uma baita de uma TV que não me custou nada e nós tivemos um equipamento maravilhoso para realizar as nossas reuniões. Então, como eu tive a paciência, pressa é o oposto de paciência. Então, quem tem pressa não tem fé, não crê. Quem tem paciência, espera. Salmo 40, verso 1 diz, esperei pacientemente, confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amado, deixa eu te dizer algo. Deus sempre vai ouvir a sua oração. Ele pode até não responder. Aí é um outro departamento. Agora, que ele vai ouvir, vai. Então,
Se ele percebe que o negócio é importante, é necessário, ele vai apressar a solução. Mas se é uma coisa que não tem importância, que não tem muita relevância, você vai esperar um pouco mais para testar a sua paciência. Então, amado, pressa é o contrário de paciência. Então, quem tem paciência, crê, espera e recebe. Agora, quem não tem paciência, não crê e já parte já para as vias de fato e vai usar os seus próprios recursos, recursos do mundo, recursos que não é recomendável, vai lá e faz. Então, veja bem, nós precisamos crer nas promessas de Deus, que é o nosso próximo passo. Veja, nós temos aqui em Abacuque uma referência muito interessante. Ele diz assim: não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Ele pergunta: e até quando você vai ficar acumulando o que não é seu? E ai daquele que a si mesmo se encarrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que hão de te abalar, tu lhes servirá de despojo. Então, ai daqueles que enchem a sua casa de bens mal adquiridos. Ou seja, vai na loja aí e as lojas estão doidas para vender. E espicham prazo para te enroscar mais tempo. Então, meu querido, para de ser apressado. É lícito de todo o coração você pleitear o que você quiser diante do nosso Deus. Querido, o nosso Deus tem prazer em nos dar as coisas. Parece uma contradição, mas não é. Mas Deus prova a nossa fé. Deus prova a nossa confiança nele, pelo fato de eu e você podermos esperar o tempo de Deus para alcançar as nossas bênçãos, as nossas promessas. Então ele diz aqui: o que adianta você encher a tua casa de bens mal adquiridos? E ainda tem gente, amado, que diz que isso aqui é bênção de Deus. Ah, eu fui na loja, vi um BMW lindo, comprei em 72 prestações. Mas o cara não tem dinheiro nem para pagar o IPVA, que é o imposto do carro. Então o que é que vai acontecer? Ainda sai dando testemunho na igreja. Oh, Deus me abençoou, que bênção maravilhosa, agora eu alcancei um BMW 0 km. Passa-se 2 meses, ele não pagou nenhuma prestação. Aí a financeira manda lá penhorar o carro, tomar o carro. Aí aquela bênção se tornou em maldição. Querido, não tem a insensatez de dizer que tudo que acontece contigo é bênção de Deus. Não. Você sabia que o diabo também dá bênção? É, bênção maligna. Então, veja bem, você adquirir um carro, vai pagar uma fortuna por mês, da qual você não tem condição, isso não é bênção não, meu amado, isso é maldição. Então, pare de zombar do nome de Deus e lá na igreja dar testemunho que Deus lhe deu uma grande bênção. Agora, se você ganhou de presente, aí é outro departamento. Você tem toda a condição de testemunhar e de dar testemunho público da bênção do Senhor. Então, o Provérbio 10, 22 diz assim, ó: a bênção do Senhor é o que enriquece e ela não acrescenta dores. Numa outra tradução diz: e ela não traz desgosto. Então, se é algo que você pensa que é bênção, trouxe dores, trouxe dificuldade, trouxe problemas, lamento lhe informar, querido, não é bênção de Deus. Talvez Mamon tenha lhe dado isso aí para lhe enroscar, para lhe prender, para lhe atrapalhar. Então, meus queridos irmãos, bênção de Deus é algo que vem na nossa vida para nos trazer felicidade, para nos trazer paz, para nos trazer contentamento, e não trazer consequência de você ficar 24 meses, 36 meses, 48 meses preso a um crediário, onde muitas vezes você não tem como pagar, e aí vem as complicações necessárias. Agora, deixa eu te dar um versículo bíblico aqui,
que você certamente conhece, mas que não tem sido posto em prática. Olhe bem, Provérbio 28, 12 diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Ponto e vírgula. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Durante muitos anos eu reivindiquei esse versículo para a minha vida como bênção, mas eu quebrei esse versículo na última parte. Tu não tomarás emprestado. Querido, Deus está disposto a abrir o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva. Isso aqui é uma figura para os agricultores, para dar chuva à tua terra, no seu tempo. Então a chuva não é quando eu quero. A chuva é para o tempo de Deus. Mas aí você vai dizer, mas eu não sou agricultor, como é que eu fico? Você fica. Ele continua dizendo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. Ponto e vírgula. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Veja, é uma promessa, meu irmão. Será que Deus é fiel? É. Será que Deus cumpre? Cumpre. Agora, você recebe essa palavra hoje, domingo você já quer que ela se cumpra. E aí, como ela não cumpriu, você vai reclamar, murmurar, vai dizer, bem, Deus prometeu e não cumpriu, então eu vou tomar emprestado. Aí, meu filho, você se enrascou. E isso aconteceu comigo várias vezes. Eu não tenho vergonha de dizer, mas eu tenho aprendido agora a esperar que Deus cumpra a bênção dele. Porque Deus é fiel. Deus não fica devendo nada a ninguém. Se ele prometeu a você e a mim, como ele está prometendo aqui, ele vai cumprir. Observe que a promessa é que você e eu vamos emprestar dinheiro para muita gente. Mas peraí, como é que eu vou emprestar dinheiro no estado que eu estou hoje? Não vai. Para que você possa, meu amado e minha amada, emprestar, primeiro você tem que ter. Então veja, Deus promete mandar chuva no seu tempo, Deus promete abençoar as obras das tuas mãos, e Deus promete que você vai ser tão abençoado por Deus, que vai abençoar muitas pessoas, vai emprestar para muitas. Gente, quantas pessoas hoje precisando de empréstimo? Se você está bem de vida e um cara vem te pedir emprestado, não empreste não, dê. Melhor que você faz. Agora, diante de tudo isso, nós deixamos de crer, nos apressamos. Aí entra a pressa de novo. Aí você se apressa e vai. Amados, eu recebo todos os dias muitas ofertas de empréstimo, de todas as financeiras. Agora, juros de 12%, 13%, eu simplesmente deleto quando isso vem. Primeiro que eu não sou de tomar emprestado, já passei essa fase. Então, qualquer empréstimo para mim, eu estou deletando. Segundo, mas as pessoas veem a facilidade. Hoje, para você tomar um empréstimo, você não precisa nem sair de casa. Você faz tudo pelo celular. Então, essas facilidades nos empurram para cometer esse pecado, esse erro. Então, deixa eu te dizer algo, você que está encalacrado com suas dívidas. Primeira coisa, para você sair de um buraco, vamos pegar um português bem rasgado, para você sair de um buraco, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de cavar. Porque você está no buraco e vai cavando, e vai afundando. Então, o primeiro passo, para de cavar. Opa! Primeiro sintoma, para de gastar. Para de tomar emprestado. Ah, pastor, mas meu nome vai ser PROC, vai ser PROC. Deixa aí. Você vai depois e limpa. Simples assim. Agora, se por causa de não sujar o nome, você vai tomar dinheiro sobre dinheiro, empréstimo sobre empréstimo, isso vai virar uma bola de neve, você não vai parar nunca. Então, pare de tomar emprestado e se prepare psicologicamente
para colher muito, porque não sou eu que estou prometendo, é o Deus Todo-Poderoso, para que você possa emprestar para muita gente. Você só vai emprestar se você tiver dinheiro em caixa. Então, para isso, você tem que ganhar de algum lugar. De onde? Da financeira tal? Não. Aqui a promessa é simples. Ele diz assim, ó. Deixa eu ver aqui o texto para falar bem serinho. O Senhor, Deus, te abrirá o seu bom tesouro, o céu. O céu é o tesouro de Deus, para dar chuva à tua terra no teu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém, tu não tomarás emprestado. Meu irmão, você quer prosperar, você quer sair do buraco? Pare de emprestar dinheiro, pare de comprar fiado, pare de fazer dívida, porque aí você vai ser um homem muito feliz, muito abençoado. Ó, outra promessa de Deus que você precisa esperar. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir, isso é futuro, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Meu irmão, deixa eu te falar algo, Deus é fiel. Se Ele está dizendo que vai cumprir, Ele vai. Mas não seja apressado, porque Deus não disse qual é o horário que Ele vai cumprir. Por isso é que eu e você temos que esperar com paciência. E aí, você não precisa de fazer dívida. Você não precisa tomar dinheiro emprestado, porque você vai ter muito dinheiro que você vai poder emprestar para as pessoas que você ama, para as pessoas que se precisam. Então, para encerrar, Gálatas 6, 7, 8 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Por quê? Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi pregada. Peço que o Espírito Santo complete a obra, Pai, naquilo que eu não fui capaz de esclarecer, de ensinar. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa preciosidade que é viver sem dívida, que é não ter pressa, aguardar a bênção de Deus que virá no seu tempo, na sua hora, no momento certo. Tempo determinado por Deus. A coisa não adianta nem atrasa. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ó Deus, abençoa, por favor, aqueles que nos assistem e que eles possam aprender essa preciosa lição e sair do sufoco, sair das preocupações e entrar na felicidade de Deus. Pai, nós queremos dar oportunidade aos irmãos agora de fazerem uma semeadura de amor na tua obra. Quero liberar, Pai, o Pix da igreja 41 99979 6625. Querido, pega seu celular e agora faça uma semeadura de amor para você experimentar a bondade de Deus, a multiplicação de Deus, a colheita de Deus. E Deus irá lhe abençoar sobremaneira com a sua atitude de semear no reino de Deus. Abençoa, Pai, cada um dos nossos internautas que estão nesse momento fazendo o seu Pix em favor da tua obra, para que a gente possa, Senhor, se manter, para que a gente possa viver com dignidade, para que a gente possa cumprir os nossos compromissos. E a Ti, meu Senhor, nesse momento, nós queremos Te dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Semana que vem estaremos de volta aqui com mais detalhes sobre este assunto tão importante. Deus não quer que você fique preocupado com nada. Ele quer prover tudo para você e para mim, em nome de Jesus. Amém e amém.